Já aconteceu de você estar numa reunião de trabalho e ter aquela pessoa que sempre faz comentários sarcásticos direcionados a você? Aquele momento em que todo mundo fica constrangido, mas ninguém fala nada. Você sente o sangue ferver, mas não sabe como reagir sem parecer dramático ou sem fazer as coisas ficarem ainda piores. Imagine a cena. Você apresenta uma ideia no trabalho e imediatamente escuta, nossa, que criativo. Nunca pensei nisso antes, com aquele tom que deixa claro que não foi um elogio. Todo mundo percebe, mas finge que não ouviu. Você fica ali, sem saber se ignora, se rebate ou se apenas sorri amarelo. Não é só você. Todo mundo já passou por isso, desde colegas de trabalho até primos e tantes no almoço de domingo. E existe uma razão muito específica pela qual nossa reação instintiva nunca funciona. Aquela sensação de frustração que fica remoendo horas depois, ela acontece porque você não teve as ferramentas certas no momento. Mas vou te ensinar exatamente como desarmar essas pessoas sem entrar no jogo delas. Primeiro, preciso te mostrar porque tudo que você tentou até hoje não funcionou. Não é sua culpa. E você não está sendo sensível demais. Ataques verbais disfarçados de brincadeira são uma das formas mais comuns de agressão passiva em ambientes profissionais e familiares. Você foi condicionado a acreditar que existem apenas duas opções: ignorar completamente ou rebater na mesma moeda. Ambas as estratégias falham porque alimentam o ciclo tóxico. O verdadeiro problema não é o comentário em si, é que você não conhece a terceira opção. Pessoas que fazem ataques verbais são como pescadores emocionais. Jogam a isca esperando que você morda. Elas buscam especificamente duas reações: explosão emocional ou submissão silenciosa. Ambas confirmam o poder delas sobre você. Mas existe uma terceira via que quebra completamente esse padrão: a neutralização estratégica. Quando você domina essa técnica, o jogo simplesmente para de existir. O escudo invisível, uma resposta neutra que desarma completamente o agressor sem você precisar revidar ou se defender. É baseada numa técnica usada por negociadores de crises quando lidam com pessoas hostis. Você reconhece o que foi dito sem validar nem confrontar. Quando alguém faz um ataque verbal, está procurando duas reações específicas: que você se defenda emocionalmente ou que você se submeta em silêncio. O escudo invisível oferece uma terceira opção. Você ouve, processa e redireciona sem dar combustível para o conflito. É como ser um aikido mental. Você usa a energia do ataque para controlar a direção da conversa. Interessante perspectiva: mais pausa de 2 segundos, mais redirecionamento para o assunto principal. A pausa é crucial porque mostra que você processou o que foi dito, mas não está reagindo emocionalmente. Durante esses 2 segundos, o agressor geralmente percebe que a estratégia não funcionou e fica sem saber como continuar. Vamos dissecar cirurgicamente o que acontece quando Marina apresenta sua proposta na reunião e Lucas responde: Nossa, que inovador! Nunca imaginei que alguém pensasse nisso. Todo mundo percebe o veneno, mas finge normalidade. Marina sente o coração acelerar e começa a se questionar. Lucas executou 3 movimentos simultâneos. Primeiro, desvalorizou a ideia dela usando falso elogio. Segundo, estabeleceu hierarquia social sinalizando que ele é mais experiente. Terceiro, criou uma armadilha emocional esperando que ela reaja defensivamente ou se cale constrangida. Ataques verbais são iscas neurológicas. Quando alguém usa sarcasmo, seu cérebro primitivo o interpreta como ameaça social e dispara cortisol. Sua amígdala grita: defenda-se ou fuja, enquanto Lucas espera calmamente para ver qual caminho você escolhe. Se você rebate, vira discussão. Se ignora, ele estabeleceu dominância. Ambas as opções alimentam o ego dele e drenam sua energia. Vou te ensinar exatamente como aplicar essa técnica. O escudo invisível tem 3 partes fundamentais que funcionam como um sistema de defesa perfeito. Você simplesmente repete o nome da pessoa e usa uma frase genérica. Interessante perspectiva. João, entendo seu ponto. Maria. Isso não é concordância nem discordância. É reconhecer que ela falou algo. Parece simples, mas desarma porque a pessoa esperava reação emocional. 2 segundos de silêncio completo. Isso é psicologicamente devastador para quem fez o ataque. Ela fica esperando você explodir ou se defender, mas você apenas pausa. Conta mentalmente 1001, 1002.
Essa pausa diz: processei o que você disse, mas não me afetou. Você volta ao assunto principal como se nada tivesse acontecido. Voltando ao projeto, sugiro começarmos pela fase de testes. Você tomou o controle da conversa de volta. Exemplo completo. Colega disse ideia revolucionária sarcasticamente. Você responde: interessante colocação. Carlos. Pausa de 2 segundos. Sobre a implementação dessa proposta, acredito que devemos focar primeiro nos testes de usabilidade. Pronto. O ataque foi neutralizado sem drama, sem escalada, sem você parecer defensivo. Carlos fica sem saber o que fazer porque o script dele não funcionou. Nem todo ataque verbal é igual. Alguns são sutis, outros são brutais. Sua resposta precisa se adaptar sem perder a essência do escudo invisível. Para ataques mais diretos, como você sempre complica as coisas simples, use variações mais firmes. Compreendo sua posição. Ricardo, com pausa de 3 segundos antes de continuar. A técnica do spotlight reverso é devastadora em grupos. Quando alguém ataca na frente de outros, agradeça pela contribuição e imediatamente redirecione para outra pessoa. Obrigado pela perspectiva. João. Maria, como você enxerga essa questão? Isso expõe o comportamento tóxico e tira o foco do agressor. Para situações familiares, adapte o tom, mas mantenha a estrutura. Tio crítico no almoço de domingo. Nossa, mudou de emprego de novo. Resposta: entendo sua preocupação. Tio. Mãe, preciso da receita dessa lasanha. Você reconhece sem validar e redireciona elegantemente. Alguns agressores não desistem no primeiro escudo. Eles dobram a aposta, esperando que você eventualmente exploda ou se submeta. É aqui que muita gente falha, abandona a técnica achando que não funcionou. Mas a persistência deles é, na verdade, um sinal de desespero. Quando alguém precisa atacar várias vezes seguidas, está mostrando que perdeu o controle da situação. A escalada controlada funciona assim. Você mantém exatamente a mesma energia neutra, independente de quantas vezes eles insistam. É como um disco riscado que só toca uma música, cansativo para quem escuta, mas você não se desgasta porque não está lutando. Exemplo prático: João faz o terceiro comentário sarcástico em 5 minutos. Sua resposta continua sendo João. Sua posição está clara. Vamos focar no cronograma. Neste momento, todo mundo na sala percebe quem está sendo inadequado. O testemunho silencioso dos outros se torna sua maior proteção. Eles veem sua maturidade versus a insistência infantil dele. O maior desafio não é aplicar a técnica do escudo, é manter sua energia intacta depois. Você já teve aquela sensação de sair de uma conversa tóxica completamente drenado, mesmo tendo se defendido bem? Isso acontece porque defendemos o corpo, mas esquecemos de proteger a mente. Aqui está o segredo que ninguém te conta. Ataques verbais funcionam como vírus emocionais. Mesmo quando você não reage, seu cérebro continua processando e reprocessando as palavras por horas. O resultado? Você vai para casa pensando no que poderia ter respondido, perdendo sono e energia. A técnica avançada é criar uma barreira mental em tempo real. No momento em que houve o ataque, você mentalmente categoriza: isso é sobre as inseguranças deles, não sobre mim. É como colocar o comentário numa caixa separada e trancar. Você processa, mas não absorve a toxicidade. Assim, você sai da situação com sua paz mental intacta, pronto para focar no que realmente importa na sua vida. Como saber se o escudo invisível realmente está funcionando? Existem sinais específicos que você deve observar nas primeiras semanas de implementação. O primeiro indicador é comportamental. A pessoa que te atacava verbalmente começa a direcionar menos comentários para você. Não porque vocês viraram amigos, mas porque subconscientemente ela percebe que não consegue mais sua reação emocional. O segundo sinal é grupal. Outros colegas começam a te respeitar mais durante discussões. Quando você responde com neutralidade profissional, enquanto mantém sua posição, as pessoas percebem sua maturidade emocional. Você se torna conhecido como alguém equilibrado mesmo sob pressão. O terceiro indicador é interno e talvez o mais importante. Você para de sair de reuniões ou encontros familiares com aquela sensação de desgaste emocional. Antes, você remoía os comentários por horas. Agora,
Consegue se desconectar porque não absorveu a negatividade alheia. Sua energia fica preservada para o que realmente importa. Agora você tem o poder de entrar em qualquer sala sabendo que ninguém pode mais roubar sua paz interior. Você se torna aquela pessoa que os outros observam e pensam como ela consegue ficar tão calma. Reuniões que antes te estressavam se tornam apenas mais um compromisso no calendário. Eventos familiares deixam de ser campos minados emocionais. Você desenvolve uma presença magnética, não porque rebate ataques, mas porque simplesmente não se abala com eles. Colegas começam a te procurar como mediador em conflitos porque percebem sua estabilidade emocional. Você economiza horas de energia mental que antes gastava remoendo comentários sarcásticos. Mais importante, você finalmente entende que o comportamento tóxico dos outros nunca foi sobre você. Sua autoestima para de depender da aprovação alheia porque você criou um escudo interno inabalável. Em 30 dias praticando, você vai notar como sua vida social se transformou completamente.